nome é Ataíde Passos da Hora. O CDL, a CDL, se não me falha aqui a memória, mas foi a partir de 78, 1978, que nós tivemos, naquela época era o Clube dos Dirigentes Lojistas, e foi em 78. Nós estivemos numa diretoria, que foi uma disputa muito interessante na presidência, e o presidente, o candidato foi o Luiz Roberto Rodrigues. Claro que tiveram outros presidentes também, mas foi nessa gestão do Luiz em que nós ganhamos ali uma eleição. Foi um fato marcante, eu vejo na CDL de hoje uma presença muito forte, marcante das mulheres, né? A presença feminina na CDL é muito forte. E aquela época, essa eleição que nós ganhamos foi exatamente, além do projeto que nós tínhamos, as nossas mulheres estiveram aqui ao lado, edifício Sônia, elas ficavam aqui embaixo, à medida que as pessoas iam chegando, elas cumprimentavam, davam uma flor, né? Ofereciam uma flor para o candidato. E é importante dizer que o candidato, o opositor, naquela época ele pegava autorização dos eleitores, né? Uma procuração, dizendo que estavam de acordo, estavam votando com ele, e ele tinha a maioria dessas procurações, e nós conseguimos vencer a eleição. Então, esse foi um dos fatos marcantes aqui. Eu já trabalhava aqui no comércio, como todos sabem, eu estava no Ponto Frio, né, que eram as grandes empresas aqui. À época tinha um Ponto Frio, tinha a CIAS, empresas muito fortes aqui na área do eletrodoméstico, e outras mais. E então, por isso, eu sempre tive essa vontade de participar das empresas, das entidades que defendiam o comércio. O setor varejista aqui, ele tinha sua força, sua pujança na W3. A W3 Sul congregava aqui as principais lojas do comércio varejista de eletrodoméstico, etc., aqui no setor, aqui na W3 Sul. E algumas entrequadras. A 305, que até hoje é uma quadra muito interessante para o comércio, mas o forte era aqui na W3. Mas surgiu o advento da criação do Conjunto Nacional. E aí houve uma modificação nos hábitos de consumo. As pessoas em Brasília até hoje têm ainda muito o hábito de querer chegar, por exemplo, numa loja, ele quer parar o carro dele na porta da loja. E isso começou a ter problemas aqui na W3, dificuldades, estacionamento, etc. E com o advento do Conjunto Nacional, as coisas se modificaram. E a W3 começou a ter problemas da comercialização no comércio. Porque o que é um shopping center? É a junção, né, a conjugação de setores diversos de venda, de varejo e outras atividades, né, que são colocadas no shopping center, e que veio facilitar muito a vida do consumidor no Distrito Federal. Então, eu vou falar aqui do Ponto Frio, talvez aqui o meu amigo Xará, que está aqui presente, possa lembrar-se disso. Nós tínhamos um tipo de venda no Ponto Frio que era 1+9, mas o cliente chegava na loja para fazer uma compra, e nós vendíamos um pagamento e dividíamos em 9. E como é que nós fazíamos a aprovação desse crédito? Fazia-se uma consulta ao DPC, que naquela época tinha o DPC, depois virou SPC e tal. Aí tinha o DPC, né? Telefone, e tinha uma situação muito interessante, que havia a questão da passagem. Porque, por exemplo, chegava um cliente numa loja, ele se fazia essa consulta do nome dele ao DPC, e o DPC informava a loja que ele não só estaria ali tentando aquela compra, mas ele já tinha feito compra na lojas tais e tais, dando os valores das prestações. O que o analista de crédito da loja, poxa, esse cidadão já está carregado, ele já comprou em tantos lugares. Nós tínhamos essas informações. Era o fato curioso da época. Não sei se eu vou falar curioso, mas era o que existia na época, o DPC. Então, assim que funcionava. Eu, particularmente, digo isso com muito orgulho, muitas das vezes, isso não é muito comum hoje, mas muitas das vezes, no olhar, olho no olho, nós aprovávamos crédito às pessoas, e eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema. E era uma loja muito forte, né, o Ponto Frio.
Então, esse era um fator do crédito feito assim. Consultava-se o DPC, que era do CDL, e tínhamos esse negócio da passagem, né? Que não tem, acabou isso. Eu vou dizer que a principal conquista da CDL, e eu quero dividir isso com o Alberto Vilar, que é um diretor, que é conselheiro, né, da CDL. O Alberto, sempre um homem de muita visão, querido amigo até hoje. Nós fomos a São Paulo conhecer o sistema da informatização que começava a surgir no país. Então nós fomos à Associação Comercial de São Paulo, conhecer o sistema para informatizar o DPC. O DPC era ficha. Você imagina, não sei quantos mil clientes aqui em Brasília, no Distrito Federal, e que consultava pela ficha, tudo manual. E nós fomos a São Paulo e nós fomos os protagonistas disso. E o CDL foi o grande protagonista aqui no Distrito Federal da informatização das consultas de crédito. Essa foi, para mim, foi o maior marco do CDL no Distrito Federal. Bom, os desafios não são muito diferentes dos desafios atuais. Claro que são uma roupagem nova, né? Hoje, a época, era a nossa época. Não vou ficar falando de sistema, né? Não vou falar da Alexa, nada disso, mas naquela época era na munheca, né? O cliente era conquistado. Para fazer uma venda, você tinha que conquistar o cliente. Hoje, os dias atuais, o cliente entra numa loja sabendo muito mais do que o vendedor, em muitos casos, porque o nível de informação que ele tem é muito. E naquela época era nós tínhamos que estudar o produto. Havia a questão dos layouts da loja, em que para você ter uma ideia, a loja em que eu estive tantos anos, a cada 15 dias nós tínhamos um negócio na loja chamado regata, em que os vendedores retiravam a mercadoria da loja toda, deixavam o salão livre e nós lavávamos a loja. Imagina, uma coisa impensável hoje. Então nós fazíamos isso. E isso, na minha opinião, dava assim uma interação maior do funcionário com a empresa. A gente fazia aquilo com carinho. Então, eram os grandes desafios. O grande desafio era você se manter num mercado altamente competitivo, embora não tivesse tantas lojas, mas era muito competitivo, e você ter que ganhar esse mercado por talento, por atuação. Era assim que funcionava. Você não tinha um Google, o São Google, como eu chamo, né? Hoje. Você não tinha isso, era você, né? Eu gosto de contar, eu quero contar um fato. Certa vez eu estava no Rio de Janeiro, fazendo uma visita a umas lojas lá no Rio. E nós tínhamos um amigo lá, que era o coordenador de venda de Campo Frio, e nós fomos numa cidade lá em Campo Grande, um bairro muito conhecido lá no Rio de Janeiro. E ele tinha o hábito de chegar, por exemplo, tinha uma rua, parava do outro lado da rua para ver a loja e tal, e ficava de longe olhando. Eu fiquei com ele ali olhando. Chegou um cidadão assim, humilde e tal, parado na loja, aí veio o vendedor, e nós ficamos vendo. O vendedor, num determinado momento, tirou a caneta do bolso desse cidadão e foi andando para dentro da loja, e ele foi atrás dele. O cidadão foi atrás, né? E sabe que ele comprou um radinho de pilha você vê? Então era esse o talento, né? Nada contra os vendedores atuais. Nós estamos em época diferenciada, mas eu quero dizer de desafios que você tinha à época, a inventiva. Você tinha que ser, não bastava só você ser simpático, você tinha que ter inventiva, saber conquistar, Era uma época gostosa, né, já? Eu acho que a grande emoção que eu tive dentro do CDL foi essa transição do fichário do CDL para a época em que nós conseguimos informatizar. E essa foi a grande emoção que eu tive dentro do CDL. No Ponto Frio, quando eu estava no Ponto Frio, porque tudo tem muito a ver com o CDL, chegaram uns caixotes, umas caixas enormes, que eram um computador, que estavam indo para a loja, e nós vemos o computador. Aquilo foi uma coisa, aquela coisa, e veio o pessoal do Rio de Janeiro, técnico,
A gente ficava doido vendo aquilo, tinha que elevar o piso para botar o cabeamento por baixo, para poder instalar o computador para nós trabalharmos. E nós não estávamos acostumados, nós tínhamos um negócio chamado FI, em que fazia tudo à mão, né? Você chegava, tinha os seus dados, tudo você tinha que fazer ali à mão, aí ia para um setor, ia para o outro, ia para o outro, ia para o outro, para poder até aprovar, até chegar para a entrega. Então, essa história do computador foi algo que mexeu muito. Eu gosto de citar um exemplo de desafio. Em 1970, eu estava gerenciando uma loja e chegou a TV Philco B871 a cores. Porque naquela época, as TV a cores, você botava um papel celofane, como é que chama? Na tela, aquele papel que tinha 3 cores, para ver a TV a cores. E chegou essa TV, e nós vendemos, a primeira TV a cores vendeu aqui em Brasília, de muito orgulho, né? Eu vendi isso na loja aqui na quadra 504. Desafios. Você veio aqui saber mexer, a TV tinha válvulas enormes dentro da TV. Esses eram os desafios, né? O desafio da aprovação de crédito, que a coisa passou a ser diferenciada, né? Porque aí já estava aquela luta de aprovar crédito e tal, você mandava informação, já vinha o crédito de lá, aprovado ou não, né? Você tinha que tomar aquelas decisões. Enfim, os desafios foram muitos. Na minha vida pessoal, continuo tendo desafios com a tecnologia. A tecnologia está na vida da gente. Você mesmo está aqui, ó. Olha o que vai acontecer daqui, baseado nesses equipamentos que você está apresentando. É um desafio para todo mundo. O comércio tomou um outro rumo. O comércio tomou outro rumo em Brasília, com a questão do shopping center, que eu sempre me refiro ao Conjunto Nacional, né? Que lá se instalou uma loja americana, que nós tínhamos o Joel Campanati, que era da minha época, e o Ponto Frio, fomos para lá. O Joel veio se tornar posteriormente também um presidente do CDL, né? Joel, de maneira que a coisa tomou uma celeridade enorme, né? Celeridade enorme. Aí vinha desafios incríveis que até hoje os lojistas têm, mas naquela época era muito maior. A entrega. Você fazer uma venda, passar aquilo para diversos crivos, para depois sair a entrega, e tinha que ser tudo muito rápido. Muitos como eu, passando por aquela transformação e ali, felizes de ver a coisa acontecer. E quero citar aqui, CDL, o Clube dos Dirigentes Lojistas, na minha época, dos diretores lojistas, né? Porque hoje é Câmara dos Dirigentes Lojistas. Na época era Clube dos Diretores Lojistas. Tinha associados e as reuniões eram reuniões fantásticas, todo mundo querendo saber o que estava acontecendo, o que tinha de novidade. O CDL teve um papel fantástico nessa transformação no Distrito Federal. Eu quero me referir possivelmente à questão social, que o CDL hoje prima muito pela questão social. Ele não tem só a visão de fazer com que os seus associados, os participantes, tenham êxito na sua venda, mas também esse olhar para o social, com as diversas missões que o CDL pratica em atender ao social. Isso o diferencia. Então, se tivéssemos isso naquela época, a época era outra, eu acho que o CDL hoje eu nem sei como é que estaria, né? Estaria mais maior. Mas a grande coisa na minha visão do CDL, eu quero deixar um registro aqui, e é um registro atual, da atualidade. Eu tenho me sentido muito honrado em ter comparecido a alguns eventos do CDL. O que me chama a atenção nesses eventos é ver a interação dos diretores, as famílias, como eles se dão bem. Eu fico observando aquilo. Os diretores diversos chegam com suas famílias e eles todos ali felizes e tal. O CDL Jovem, que aliás é uma outra grande coisa que o CDL fez, foi criar o CDL Jovem. Eu fico muito feliz por isso, esse depoimento que eu quero colocar. E deixar aqui
a lembrança de pessoas que eu convivi no antigo CDL, o Eli Walter Couto, o Luiz Rodrigo Roberto da Cunha, falecido, Joel Campanati, falecido, Dimas Tomás, pessoas que nós convivemos e que realmente, muitos dentre todos os ex-presidentes, cada um no seu momento, mas esse eu quero retribuir porque eu sou da mais antiga, cabelo branco e tal, né? Então eu tenho que falar, o pessoal diz que eu estou representando lá a diretoria antiga, coisa desse tipo. Quero deixar esse registro, em homenagem a esse pessoal. Bom, eu fico imaginando que o lojista de hoje, ele tem que ser uma pessoa antenada, né? Quem detém a informação detém o poder. Eles têm que estar antenados com o movimento, ele não tem que se preocupar somente mais com o seu pequeno mundo, ele tem que se preocupar com o que está globalizado. Como é que está a tendência? O dólar subiu, desceu, commodities, ele tem que ter conhecimento, porque se ele não tiver conhecimento, ele vai ficar patinando ali e vai ser engolido. Porque hoje você tem as grandes empresas que estão aí, vêm com a tecnologia, com o conhecimento tremendo. Então o lojista, ele precisa estar antenado e se profissionalizar muito, mas não basta isso. É preciso que ele tenha um olhar também para o seu pessoal. Hoje o termo é colaborador. Para os seus colaboradores, tem que ter essa interação. Ele tem que ter uma visão muito grande com o meio ambiente. Ele tem que ter o selo de que é uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente. Isso é muito importante. E paralelo a isso, vem o produto que ele vende, vem a negociação, mas o importante é que ele seja o profissional, um profissional. Não é só a emoção que vai levá-lo a ter sucesso. A atual gestão, para mim, da CDL, que hoje é presidida por um particular amigo, eu gosto de contar uma história, porque eu acho que ele vai ficar até sensibilizado, mas ele sabe também bem disso. O pai do presidente, Wagner, é amigo, fomos colegas de diretoria da Associação Comercial, eu e o pai dele, muito tempo, vi o Wagner jovem crescer e vejo com muita alegria essa gestão, como as outras, mas essa gestão preocupada muitíssimo com o social, preocupada em aglutinar a força da mulher dentro do CDL. Isso é uma diferença. Então, o que eu digo é isso. Vá nesse caminho, nesse rumo, que tudo vai dar certo. Existe uma pessoa, uma figura falecida dentro do campo da espiritualidade, eu até imagino que ele esteja aqui nos ouvindo, chamado Zé de Mello, que eu tive o prazer de conhecer, que foi o homem primeiro presidente que criou o CDL. Tive o prazer de conviver muito com o Zé de Mello. Então, que o espírito desbravador do Zé de Mello possa pairar sobre as cabeças de todos nós dentro do CDL.